Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Hoje nós teremos a nossa última aula da semana e a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é sobre o texto narrativo ficcional. Depois da gente, na aula passada, ressaltar a passada e a anterior, né? Nós ressaltarmos a importância da leitura e depois a gente corrigir os exercícios sobre isso, eu trouxe para vocês agora, né? A apostila traz, melhor dizendo, essa parte do texto narrativo ficcional. Esse texto que vai gerar uma ficção, é uma narrativa de ficção que vai fazer a gente imaginar sobre várias coisas, né? E diante disso, a gente tem que aprender algumas coisinhas, algumas palavras, antes de darmos início realmente à leitura do texto que está aí. Então, para não fazer uma leitura igual a que vocês já fizeram, eu vou trazer algumas coisas diferentes. Primeiro delas, eu vou trazer aqui a página da apostila, vou colocar minha fotinha aqui, meu videozinho aqui, minha imagem pequenininha para ficar de olho, como sempre. E aí nós temos aqui a explicação do texto narrativo ficcional. Quero mostrar uma coisa antes. Contar histórias faz parte da existência humana por meio da narração oral ou escrita que se transmite a cultura de uma sociedade, impedindo assim que ela seja esquecida. Pode-se narrar acontecimentos verídicos ou fictícios. Nestes últimos, no caso de fictícios, a imaginação do ser humano consegue ser desenvolvida amplamente, mostrando todo o seu poder criativo. Porque quando eu tenho uma narrativa de ficção escrita, a pessoa que vai ler, ela que vai criar tudo que está ali, todo aquele ambiente que está ali, o espaço, o lugar, o tempo, a personagem, o enredo, o narrador, tudo isso vai ser criado em volta da história de forma que o leitor é que cria tudo. Por isso que é super interessante a gente ler sempre sem ter visto o filme. Se a gente tiver as duas manifestações de cultura, o ideal é você ler antes, porque aí você depois vai poder fazer o contraponto com o filme e ver até onde você imaginou igual o filme, até onde não foi, e lembrando que são situações diferentes. Cada um vai abordar de uma forma diferente o assunto, tendo a mesma base, mas cada um vai criar do seu jeito aqui dentro, tá? O desenrolar dos acontecimentos da ficção tem a estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o normal de praxe para qualquer texto. Introdução, desenvolvimento, que é a parte maior, mais densa, e a conclusão, que é o finalzinho, que é quando a gente vai ter o desfecho. A maioria dos textos narrativos ficcionais é em prosa, né? Que não é em poesia, é em prosa, texto sequencial, sendo o romance, a novela, o conto e a crônica alguns dos principais exemplos desse gênero. E o texto a seguir é considerado uma novela, que é um tipo narrativo entre o romance e o conto, entre os termos de extensão. Só que explicar somente isso sobre romance, novela, conto, crônica, você entendeu o que significa? Qual que é a diferença entre eles? A crônica ela tem a ver mais com assuntos do cotidiano que são colocados de maneira reflexiva num texto. Tanto que as crônicas elas têm origem e tem um pouco delas ainda de características os jornais, porque eu vou pegar um fato do cotidiano, ou seja, uma informação verdadeira, e vou construir uma história em cima daquilo ali para fazer as pessoas refletirem. Agora, romance, novela e conto já tem uma ligação bem estreita entre eles, que as características são mais ou menos as mesmas. Mas então qual que é a diferença de nomenclatura? Ah, aqui do lado vai falar justamente disso. Qual que é a diferença entre romance, novela e conto? Para saber mais, veja o vídeo disponível. Vocês já procuraram ver? Já descobriram por que que é? Qual que é a diferença? Através desse QR Code ou do link? Não? Então eu vou te ajudar e vou te mostrar aqui agora. É um vídeo pequenininho, mas eu peço que vocês fiquem bem atentos, porque a mulher que fala, ela fala muito rápida. Então, qualquer coisa você dá uma pausa ou procura depois que também vai dar certo. Mas agora eu vou passar para vocês e eu quero que vocês fiquem bem atentos. Então, aqui está a nossa
falante. Qual é a diferença entre romance, novela e conto? A Bruna vai explicar para vocês. Então, gente, como vocês puderam ver, deixa eu voltar para cá. Eu estava atrapalhando no início do vídeo, né? Acabou que eu tive que voltar. Ela fala muito rápido, mas nos ajuda a entender essa questão do que é uma novela, do que é um romance e do que é um conto, né? Romance é bem maior, a novela mais ou menos, e o conto é pequenininho. E aí, gente, aqui a apostila de vocês traz um texto, como eles já falam aqui, esse texto é uma novela, a própria apostila já traz falando que é uma novela, que é de um tipo narrativo entre romance e conto, agora faz mais sentido em termos de extensão. Esse livro, A Metamorfose, é um livro de extrema importância para a literatura. Ele é um livro com uma importância não só no sentido de escrita,
mas do que ele faz as pessoas sentirem. Ele é um texto referência para muita coisa. Caiu um tempo atrás no vestibular, ficou um tempão no vestibular, porque ele é um texto que nos faz refletir sobre as questões da vida. Pode começar que o contexto dele seja um pouco absurdo, mas ele não trata esse absurdo de uma maneira banal ou engraçada, não. É sério. E até onde a gente pode ir com essa situação que acontece nesse texto. Então, aqui começa o primeiro capítulo. Eu não vou ler com vocês, porque vocês já leram a história do Gregório, né? Acontece uma metamorfose com ele de noite, enquanto ele está dormindo, e de manhã, quando ele acorda, ele se depara com a situação que ele vai trabalhar, deu tudo ruim. Interessante aqui que fala do Franz Kafka, né? Ele nasceu em 1883, morreu em 1924, viveu pouco tempo, se a gente for pensar, né? E Franz Kafka nasceu em Praga, na época pertencia em grande parte ao Império Austro-Húngaro, era filho de pais judeus, formou-se em direito e conciliava seu trabalho com a atividade literária. Seu livro Metamorfose, que foi publicado em 1915. Pensa que o livro dele tem 105 anos, não é? 105 anos, olha só. E até hoje é lido e é famoso. É considerado uma das grandes obras da literatura do século XX. O termo kafkiano está dicionarizado no português, significando algo à beira do absurdo, muitas vezes dentro de um contexto racional e burocrático. Aqui a situação fala que o Gregório ele vai se transformar num inseto asqueroso, e aí a gente já pensa quais são os insetos asquerosos que a gente pode se encontrar. Tanto que em algumas interpretações a gente imagina pelas características do inseto que ele dá, em algumas versões foi atribuído como uma barata. Lembrando que não tem lugar nenhum que é escrito que é uma barata. Mas, em algumas traduções, como eu disse, as características ficam bem parecidas, então, por conta disso, algumas coisas a gente vai associar com a barata. Então, aqui ó, a história escrita por Franz Kafka inicia de modo abrupto, ou seja, de uma vez, ao apresentar a personagem em sua situação logo no primeiro período do livro. Assim, o que deveria ser o fim de um processo é o início. A personagem, Gregor Samsa, já sofreu a transformação, a metamorfose, né? Antes mesmo de a história começar. O leitor já conhece a consequência, devendo, portanto, procurar a causa do restante da leitura. Então, logo de cara, a gente já se prepara com essa metamorfose da pessoa. Não é assim, ela nasceu, aí de repente lá no desenvolvimento ela se transforma e depois tem o desfecho? Não. A gente tem aqui que a situação problemática que é a metamorfose está no início. E isso é que vai gerar a grande situação para a gente no decorrer da narrativa. Eu não sei se vocês olharam, mas aqui temos um Explore Mais, que é a metamorfose em quadrinhos. São vários vídeos que vai contar a história da metamorfose em quadrinhos. Eu vou trazer apenas o primeiro, que é essa parte aqui que a gente leu mais ou menos, para que vocês tenham uma ideia, tá? Então, vamos lá. Deixa eu primeiro eu sumir, senão eu esqueço. E aí eu fico atrapalhando a nossa imagem aqui. Então, vamos lá para a nossa captura geral para a gente ter essa noção. Aqui, o vídeo do Antônio Pacheco apresenta a metamorfose. E aí eu vou lendo junto com vocês para facilitar. Esse livro do Franz Kafka, né, como a gente já viu, como a gente já sabe. Aqui a gente pode perceber que parece uma barata, uma mosca, uma borboleta, tudo misturado, né, que vai passar por essa metamorfose. Então eles tentaram acrescentar várias coisas. Se o mundo da alienação é tão grande em Kafka, a culpa não é de Kafka, a culpa é do mundo. Theodor Adorno. Capítulo 1. Quando Gregor Samsa despertou, certa manhã de um sonho agitado, viu que se transformara durante um sono numa espécie monstruosa de inseto.
O que aconteceu comigo? Não era um sonho. Vou dormir um pouco mais e esquecer essa piada. Mas isso estava fora de questão. Gregor estava acostumado a dormir sobre o seu lado direito e sua atual condição era impossível ficar nessa posição. Ah, Senhor, que trabalho mais cansativo que fui escolher, caixeiro viajante. É sempre a mesma história, dia após dia. Todo o desgaste de viajar de trem, tendo que me preocupar com as baldeações, comendo coisas horrorosas no caminho. Um desfile de rostos desconhecidos, sem relacionamento duradouros ou qualquer intimidade. Pro inferno com tudo isso. Ah, se não fossem os problemas financeiros dos meus pais, eu já teria pedido demissão há muito tempo. Principalmente por causa da forma perturbadora com que o chefe fala com os empregados do alto da sua mesa. A essa altura eu já teria entrado na sala dele e falado tudo o que penso. Isso com certeza o derrubaria da mesa. Oh, bem, mas eu ainda tenho esperança. Assim que eu tiver dinheiro para pagar a dívida dos meus pais com ele, em 5 ou 6 anos no máximo, com certeza já vou ter conseguido, então vou me libertar. Enquanto isso, é melhor eu me levantar se quiser pegar o trem das 5. Meu Deus! Será que o despertador não tinha tocado? Gregor considerou a possibilidade de faltar ao trabalho, dizendo que estava doente. No entanto, pareceria suspeito, pois há 5 anos de serviço Gregor nunca faltara ao trabalho. Gregor, Gregor, são 15 para 7. Você não vai pegar o trem? Sim, sim, mamãe, já estou levantando. Gregor ficou chocado com a sua própria voz, sem dúvida alguma era a sua, mas como um horrível sibilar tremido que permeava cada palavra. A mudança na voz de Gregor deve ter sido abafada pela porta, porque sua mãe sossegou e foi embora. No entanto, essa curta conversa fez com que seu pai e sua irmã perceberam que ele não tinha ido trabalhar como imaginavam. Gregor, Gregor, o que está acontecendo? Gregor, estou quase pronto. Enquanto Gregor tentava desesperadamente sair da cama, este ouviu alguém tocar a campainha. Era o gerente, que tinha vindo procurar saber a razão pela qual Gregor tinha faltado ao trabalho. Estou chocado, chocado. Achava que você era uma pessoa razoável. Então Gregor abriu a porta com a intenção de explicar o que se sucedera, mas que, apesar disso, estaria disposto a trabalhar. Oh, só preciso de um minutinho para embrulhar minhas amostras e logo estarei pronto para ir. Gregor sabia que se o gerente fosse embora daquele jeito, iria prejudicá-lo seriamente no trabalho. Por favor, senhor, não vá. Por favor, não torne as coisas mais difíceis do que já estão. Lembre-se do que eu fiz no passado. Não vá, embora sem dizer que me dá razão. Era aí que eu perdi. Era. Sem dizer que me dá razão, pelo menos em parte. Show. Então, gente, essa foi a primeira parte da história, né, que tá aí do livro para vocês. É uma história que depois, se vocês quiserem ler,
é tranquilo, pode continuar a leitura, mas eu já quero que fiquem atentos que vocês vão refletir muito sobre o que está escrito. Esse livro ele tá já liberado, domínio público, é só colocar no Google e a Metamorfose que tem como vocês lerem, tá bom? Como tarefa de casa, eu passei para vocês páginas 52 a 54, da questão 1 até a 14. Façam e espero vocês na semana que vem, tá bom? Beijinho e tchau!